Jesus tem para conosco é a bondade que nós temos que ter com os nossos irmãos, com os nossos próximos, né? E que se a gente conseguir ter isso com o nosso próximo, é porque nós temos isso dentro de nós. É porque nós usamos isso para conosco e para com o nosso próximo, né? É isso que Paulo nos fala a respeito dessa constante benignidade uns para com os outros. Se a gente consegue ter isso com os outros, é porque isso já está dentro de nós. E nós conseguimos viver com bondade, com amor, né? Nós podemos ser mais felizes usufruindo disso. Alguém quer falar alguma coisa? Vou sair interromper o compartilhamento aqui. Nenhum comentário? Não, ninguém, né, Lu? Não, então Não. eu vou colocar a aula agora, então. Compartilhar aqui. Uhum. Ok, Lu, aparecendo. Tá aparecendo? Ok, Lu. Ok. Então, o tema hoje é amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que ninguém vai ter dúvida, vai ser bem fácil, tranquilo. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver. O maior mandamento, os fariseus, quando souberam, então, amar ao próximo como a si mesmo é o maior mandamento. Os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amar o próximo de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está no Mateus 22, 34 a 40. Então, isso é quando Jesus se encontrava com os mestres da lei e eles tinham essas conversas. Então, amar ao próximo como a si mesmo, que é isso o trabalho que a gente tem que fazer. Amar o próximo como a si mesmo, faça aos outros o que quer que façam a ti e trata os outros como gostaria de ser tratado. Então, esse é o combo, né, que a gente tem que fazer. Então, amar a si mesmo é o primeiro passo. Eu tenho que me respeitar. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. É engraçado que parece tão simples, né? Mas a gente não faz isso. Muitas vezes, a gente cai nessa cilada. Que a gente quer que os outros façam, mas muitas vezes a gente não faz. E tratar os outros como gostaria de ser tratado. Mesma coisa. Eu quero respeito, mas muitas vezes eu não dou. Os fariseus, ao se retirarem, combinaram entre si comprometer Jesus em suas palavras. Então, eles queriam pegar Jesus de alguma maneira. Enviaram seus discípulos em companhia dos herodianos para lhe perguntar. Então, quem que são esses herodianos? Era uma seita ou partido mencionado no Novo Testamento. Era um outro grupo. Então, vamos ver qual é a postura que Jesus tem. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem discriminar a quem quer que seja. Diga-nos, então, qual a sua opinião sobre esse assunto. Devemos ou não pagar o tributo a César? Entretanto, Jesus, conhecendo-lhe a malícia, disse: Hipócritas, por que querem me testar? Mostrem-me a moeda exigida para o pagamento do tributo. Tendo eles mostrado a moeda, Jesus perguntou:
de quem é esta imagem e esta inscrição? Aí eles falaram, de César. Então Jesus respondeu, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, o que será dar a César e o que será dar a Deus? Então, é isso que a gente vai ver. Dar as coisas de César significa o cumprimento dos deveres em relação à família, sociedade e autoridade, bem como a todos os indivíduos, respeitando as leis vigentes e sendo cidadãos responsáveis. Então, nós, como membros da sociedade, nós temos que cumprir com os nossos deveres e direitos. Nós temos direitos, mas nós temos deveres, que é pagar os impostos que a gente tem a obrigação de pagar, porque a sociedade precisa para contribuir com asfalto, com escola, com hospital e com tudo mais. Então, isso é dar a César. E dar a Deus o que é de Deus significa cultivar os valores espirituais, amando o próximo, fazendo caridade, e todos os comportamentos indispensáveis ao nosso crescimento moral e espiritual. Então, isso tudo dar a Deus é todo aquele compromisso que a gente tem no nosso processo evolutivo. Então, se eu vim aqui para me melhorar, então, a minha melhora está em respeitar a mim mesmo, respeitar os que estão ao meu entorno, respeitar a sociedade, respeitar as pessoas, ter caridade, e todo esse processo vai me ajudar na minha evolução moral e na minha evolução espiritual. Então, isso é dar a Deus o que é de Deus. E aí eu tenho a reflexão, mas antes eu quero... alguém tem alguma pergunta? Não, então eu tenho. A minha pergunta é essa. Nascemos com a capacidade de amar ou é preciso aprender? O que vocês acham? Acho que a gente nasce com ela, né? Sim. Eu também acho que nascemos com Quem ela. mais? Vem com a nossa memória do próprio espírito, né? Mesmo que não consciente, mas é natural para todos. Sim. A gente já nasce com essa capacidade de amar, porque ela já foi desenvolvida nas outras encarnações. Mas a gente aprende também. A partir do momento que a gente tem o contato com as novas famílias, a gente vai adquirindo novas maneiras de amar também. Então, a gente vai aprendendo também. Então, é as duas coisas. A gente lapidando, né? Oi? Acho que a gente vai lapidando a nossa forma de amar, né? Isso, a gente vai ampliando, né? A gente vai aumentando a nossa capacidade de amar. Porque, na verdade, a gente consegue, nesses processos evolutivos, nessa nossa aprendizagem, aprender a respeitar, aprender a compreender. Isso tudo se transforma no amor. Então, vamos lá. Hoje vocês vão ter que responder bastante coisa, viu? Se preparem. Vai valer nota, viu? Aí tem, né, a evolução do homem, né, do espírito, a evolução do espírito. Então, antes eram instintos, que é para o mais avançado ou mais burilado. Os instintos, depois ele passa para as sensações e depois vira os sentimentos, que é uma coisa mais instruída, mais depurada. Então, a gente passou de ser aquele homem pré-histórico, onde você só tinha a necessidade de você se alimentar, né? E aí você foi evoluindo, passando para as sensações, e agora a gente tem os sentimentos. O homem, no início, apenas instintos. Instintos dominam, estão mais próximos do ponto de partida do que do alvo. Ou seja, está evoluindo. Vencer os instintos para alcançar o alvo. Qual seria esse alvo? Seria a gente se tornar um espírito crístico, um espírito puro, um espírito de luz. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Então, por isso que todos nós nascemos simples e ignorantes e vamos
aprendendo, evoluindo, passando dos instintos para as sensações, para os sentimentos. Todos nós. E aí, qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Então, vamos ver qual seria. Substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. Então, isso é a lei de amor. Então, esse é o efeito que a lei de amor tem que fazer na gente. Então, ela tem que substituir a personalidade pela fusão dos seres. Pela fusão dos seres é o quê? É a gente se sentir membro da humanidade, participando dela, sendo responsável por todo o desenvolvimento, tanto o meu como o das pessoas que estão no meu entorno. Extingo as misérias sociais, que é através da caridade, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. E aí, como é que eu vou desenvolver e praticar o amor? É fácil, mas será que a gente consegue ter uma amplidão, uma amplitude desse amor? Então, o amor a Deus pressupõe respeitar o mundo e os seres que ele criou. Os seres que ele criou é aquele meu desafeto, é a natureza, é o meio ambiente. Então, tudo que é o que Deus criou, eu tenho que respeitar. É necessário esforço para entender esse mundo e as leis que o regem. Então, as leis que eu estou falando é as leis que a gente está, as leis do planeta, né? As leis do processo encarnatório. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente tem que, como membro da humanidade, membro desse planeta de provas e expiações, a gente tem que se adequar. Desenvolver e praticando o amor através das espécies animais e vegetais, as sociedades e as leis humanas, tudo se altera e se aperfeiçoa. E o papel de cada homem é colaborar nesse processo de aprimoramento. Então, todos nós, dentro do nosso núcleo, da nossa sociedade, da nossa casa, a gente pode se preocupar com o meio ambiente, pode se preocupar com os animais, pode se preocupar com as pessoas que estão em torno. Então, a gente tem que ter esse tipo de pensamento para a gente desenvolver e praticar o amor. Para isso, necessita burilar seu intelecto. Como eu vou fazer isso? De que maneira eu vou trabalhar essa prática do amor? Ao crescer em entendimento e compreensão, enche-se de admiração pela grandeza e pelas sabedorias divinas. O amor ao próximo completa o amor de Deus. Então, eu amo a Deus, mas será que eu estou amando o meu próximo? Será que eu estou respeitando, compreendendo, aceitando? As faculdades desenvolvidas pelo estudo e a observação devem ser utilizadas em benefício do semelhante. Para bem cumprir o mandamento do amor, procure desenvolver sua inteligência. Então, eu tenho que entender qual seria a minha responsabilidade nessa minha encarnação. Eu sou responsável por quê? Eu sou responsável pela minha família, eu sou responsável no meu trabalho. E como eu posso, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro do meu entorno, poder trabalhar esse desenvolvimento do amor? O primeiro passo é intensificar o afeto aos que nos são simpáticos. Aí está fácil. Nossa família, os que a gente tem um sentimento maior. Então, isso aí tem que ser aumentado, tem que aumentar esse sentimento. Depois, dedicar atenção aos que nos são indiferentes. Então, aquelas pessoas que a gente tem um certo sentimento, mas elas são indiferentes a nós. Por que será? Então, vamos entender por que aquela pessoa é indiferente a mim. Será que eu fiz alguma coisa para ela se tornar indiferente, que ela está se afastando de mim? Por que será? E aí, em seguida, que é o mais difícil, tolerar os que nos causam aversão. Então, veja bem, é o tolerar. Então, dentro dessa tolerância, eu vou ter que engolir essa situação? Não, eu vou ter que entender, eu vou ter que compreender por que tenho a aversão àquela situação, por que eu tenho aversão àquela pessoa. Se eu consigo entender,
fazer uma análise, estudar, refletir, aí eu vou conseguir tolerar, né? Ou seja, eu vou conseguir conviver sem me sentir prejudicado. Porque o nosso equilíbrio, que a gente até falou nas aulas anteriores, o nosso equilíbrio pessoal está sempre em primeiro lugar. Se eu estou desequilibrado, eu não consigo fazer nada disso. Eu não consigo aumentar meu sentimento por aqueles que são os meus afetos. Eu não vou conseguir dedicar um tempo para entender a aversão que aquela pessoa tem por mim. E eu não vou conseguir tolerar aquelas pessoas que são os meus desafetos. Jamais emitir pensamentos ruins e muito menos ter atitudes negativas para com eles. Isso é mais importante, porque à medida que você gera um pensamento negativo para alguma situação, para alguma pessoa, 70% volta para você. 30% vai chegar naquela situação, naquela pessoa. Agora, se aquela pessoa está equilibrada, nem aquilo vai chegar nela. E você ficou com a carga pior. Então, olha só a responsabilidade dos nossos pensamentos. Olha só a responsabilidade quando a gente gera uma atitude negativa para o outro, como aquilo vai ficar pesado para nós. Abastecendo-se por palavras ou por atos de tudo aquilo que o possa prejudicar. Então, o pensamento, ele gera uma força que vai para outra pessoa, mas ela volta mais para você. E aí, alguma questão? Então, vai a minha pergunta. Há diferentes tipos de amor? Hein, gente? Maria Helena? Ninguém quer nada com nada hoje. Meu Hoje ninguém está com nada com nada. Ninguém quer falar de amor hoje. Ninguém quer falar de amor hoje, Lu. Eu fiz essas perguntas, gente, por quê? Para a gente ficar, para a gente ser uma coisa mais dinâmica, porque como eu assisto aula nesse formato também, às vezes eu fico meio cansada. Então, eu resolvi colocar essas perguntas até para a gente poder, sabe, dar uma parada, chamar um pouco de mais atenção, para não ficar tão cansativo. Então, foi esse mesmo o meu objetivo. Eu não quero deixar ninguém incomodado em querer participar se você não quer participar. Fiquem à vontade, mas o meu objetivo foi justamente esse, tá, gente? Eu acho que sim. Eu penso assim, o amor se nós estamos falando de um amor cristão, vamos dizer assim, não há diferença de amor, né? Essa pergunta Eu acho que tem. pegadinha essa pergunta, porque assim, bom, lógico, tem o amor de mãe, amor de companheiro, amor de filhos, amor... Né? Esse tipo de amor, ok. Sim, temos alguns tipos de amor. De que amor nós estamos falando? Então, justamente, você mesmo colocou, né? Então, é um amor cristão. O amor cristão é aquele amor da humanidade. Ou seja, é uma coisa... Mas será que a gente já está nele? Será que a gente já tem essa condição de estar nele? Então, essa questão. Não. Então, existem diferentes tipos de amor, sim. O amor que eu tenho pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus amigos, pelo meu chefe, pelo meu vizinho. Ou seja, existem diferentes tipos de amor. Agora, e o amor da humanidade? Né? Que é o que, na verdade, Deus quer que a gente tenha, que a gente consiga enxergar nos outros nossos irmãos. Então, na verdade, foi a Débora que começou, né, falando? Isso. Então, você colocou o amor cristão, exatamente, é essa a questão. Né? Então, como existem diferentes tipos de amor? Sim, esses a gente já conhece. E o que a gente tem que desenvolver que é esse amor pela humanidade. Então, é esse que a gente sabe que tem que ter, mas que a gente ainda está burilando ele, né? Sim. E é um amor mais difícil de a gente alcançar, né? Porque
quando a gente fala o amor da humanidade ou pela humanidade, é justamente você alcançar o criminoso, é você alcançar Quem faz mal. quem faz mal para erro de você, alguém. para sua família. Esse alcance que é mais difícil. Exatamente. Que, na verdade, o que a doutrina, o objetivo da doutrina é esse, né? É trazer esses ensinamentos para a gente evoluir quanto mais a gente conseguir para chegar nesse amor, que é o amor crístico, né? Mas aí a gente vai entrar nos temas de aulas anteriores, né? Quantas e quantas e quantas vidas, reencarnações a gente vai ter que ter para chegar nisso, né? Que não é fácil mesmo. Às vezes até esse amor, né, por alguém da família, marido, filho, às vezes não é o amor que deveria ser. É verdade. Então é uma evolução mesmo, mas são coisas para a gente refletir e ver o que eu posso fazer para amar diferente essa pessoa ou esse ser, enfim, né? O que eu posso fazer para ser diferente? Né? E é assim que a gente vai aprendendo, né? Como a Débora falou, o objetivo nosso é o amor crístico, né? E isso não vai ser fácil, não, porque é o amor por toda a humanidade, independente se é criminoso, se é bom, se é mau, não importa, né? Aí não é fácil, não é fácil. Pela humanidade, não. Hã? A humanidade não é fácil, não, Sônia. Para a humanidade, não. Não. Vamos lá, então. Vamos. O que devemos fazer para nos ajustar às leis do amor? Tolerar os que convivem conosco. Então, olha como nós estamos longe ainda desse amor cristão. Nós estamos ainda na fase do tolerar os que convivem conosco. Então, não é nem a palavra amor ainda. É o tolerar. Lu, lembra o que você me falou essa semana? A palavra da vez? Paciência. Exatamente. É bem isso, né? Ô, gente, tá difícil passar de fase, hein? A gente tá nessa fase e não avança de jeito nenhum, meu. Mas olha, vamos pensar que nem o dirigente do nosso grupo de ensino, ele fala que essa encarnação é a nossa melhor. Então, vocês imaginem as outras. Então, essa é a nossa melhor, porque nós somos espíritos evoluindo sempre, nós não vamos para trás. O pior que pode nos acontecer é a gente não evoluir nada de uma encarnação para outra. Então, nós já evoluímos. Agora, como Deus é tão infinito na sua sabedoria e na sua bondade, ele nos deu infinitas encarnações para a gente poder aprender. Então, tudo bem. Então, nós estamos na tolerância, porque se a gente consegue tolerar, que já é difícil, né? Já é difícil a gente olhar para aquele desafeto e falar assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Joguei pedra na cruz, né? Que a gente às vezes coloca isso, né? Quer dizer, é difícil, mas se você já está na fase do tolerar, é que você já está entendendo que aquilo é o que temos para hoje. Nessa encarnação é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que tolerar. Talvez numa próxima encarnação, numa próxima situação, num próximo convívio, você já vai, em vez de tolerar, você já vai aceitar, já vai ter um certo sentimento, e assim vamos. Que bom. Esse o objetivo, Luzia, né? Que bom. Pois não, Neuza. Ô, Luzia, ainda bem que você falou que hoje a aula ia ser tranquila, fácil, que ia ser tranquilíssima. Eu estou achando a aula mais difícil que nós já tivemos. Só está no começo ainda, Neuza. Peraí. Neuza, aguarde a próxima. Essa história que você está contando hoje é difícil. Não, mas é difícil mesmo. Mas eu acho que toda vez que a gente pensa, que a gente para pensar naquela situação, a gente já está evoluindo. Que a gente já está buscando dentro da gente as saídas alternativas, né? Então, vamos lá. Então, já toleramos o convívio conosco. Oi, Neuza, pode falar. Mas Luzia, é assim. Eu tolero. O difícil dessa história toda, que me parece,
é que tudo tem que ser espontâneo. Você não pode falar uma coisa que você não está sentindo. Você não pode falar, eu gosto daquele meu vizinho chato, porque Deus mandou ser assim, porque eu quero ser cristã, porque eu quero ser espírita, porque eu quero ir para o céu, sei lá qual é a motivação sua. Você tem que sentir isso tudo espontaneamente. Então, só nos resta realmente ir encarnando, reencarnando, reencarnando e esperando que Deus nos ajude e que uma hora isso floresça na gente, porque tem que ser espontâneo, não dá para sentir amor, empatia, se você não está sentindo. Não adianta você querer adquirir isso, não se adquire nesse sentido obrigatório. Ou a coisa é espontânea, natural, quando você percebe, você já está sentindo. Eu percebo assim, por exemplo, cada vez que uma pessoa tem uma doença muito triste, ou uma mãe aparece na televisão que perdeu o filho, está lá, enfim, uma desgraça na vida de alguém, você se sente parte daquela humanidade. Eu acho que é o que eu posso fazer. É sentir, puxa vida, se o problema é comigo, não é porque é comigo, é porque é com todo mundo, eu sou parte desse todo mundo. É o que eu sinto que eu posso fazer nesse momento. Do resto, eu acho que nós estamos naquele aprendizado mesmo de amar na família, exercer o amor incondicional na maternidade, e assim estamos caminhando. Como você disse, é o que temos para hoje. Então, mas é assim, sabe? É um processo mesmo. O tolerar, né? O que a gente estava falando, o tolerar já é uma situação difícil, já é uma condição de compreensão. E aquilo tem que fazer sentido para nós, tem que fazer sentido para você, Neuza. A coisa tem que funcionar. E a partir do momento que você vai refletindo, a coisa vai se modificando dentro de você. Não é porque, por exemplo, nós somos espíritas, que nós aceitamos tudo, que nós amamos tudo, que nós somos pessoas especiais. Não, eu acho que o fato, por exemplo, de eu e a Maria Helena sermos escolhidos para dar aula é porque nós precisávamos aprender todas essas lições que nós estamos passando para vocês. Porque nós somos, né, seres em evolução, seres em aprendizado. Então, tudo isso que está falando aqui, que a gente tem que buscar perdoar, eu e a Maria Helena conseguimos? Não. A gente tenta, a gente se esforça, que já é o caminho. Eu acho que a partir do momento que você enxerga que aquilo vai fazer bem, não porque você quer se tornar espírita, porque você faz bem para você. Porque lembra no começo que eu falei que o equilíbrio da gente é o primeiro passo? Você tem que estar equilibrado, você tem que estar feliz com você mesmo. E aí sim você consegue dar o segundo passo, que é olhar para o outro. Você primeiro tem que olhar para você. Você veio nessa encarnação para você evoluir. Como é que você vai evoluir? Primeiro eu tenho que me aceitar, me entender como é que eu sou. Então isso tudo tem que fazer sentido para você. E aí segue. Não tem eu tenho que buscar perdoar amanhã. Não, é um processo. Eu acho até que esse processo, às vezes a gente nem se dá conta. Eu acho que é um processo tão natural. Eu mesma, por exemplo, hoje eu tenho 57 anos de idade. Às vezes eu me deparo com alguma situação que eu tenho uma determinada postura, e às vezes eu paro para pensar, falo, nossa, mas num passado recente eu não teria tido essa postura. Eu teria tido uma postura diferente, ruim, pior. Então eu acho também que a gente também não precisa se cobrar dioturnamente. Eu acho que isso é um processo que acontece naturalmente. Às vezes você percebe assim, quando você é colocado em xeque e você tem uma determinada postura e você fala, nossa, você se surpreende às vezes com você mesma. Você fala, pô, que legal, porque no passado recente eu teria tido uma outra postura que não ia ser legal.
Então, eu acho que isso também acaba sendo um processo, né? Nós somos uma esponja, né? Nós vamos absorvendo tudo isso, né? E quando você é chamado para a lição, vamos ver se você aprendeu a lição. E é legal quando você fala, puxa, eu fui chamado e eu consegui entregar a minha lição, né? Eu acho que é um processo natural. E isso, exatamente, como você bem falou, Débora, você está falando, né? Às vezes a gente nem percebe, a gente não se dá conta. E por que às vezes a gente não se dá conta? Por causa da cobrança que a gente faz com a gente mesmo. Será que eu estou aprendendo? Será que é isso? Será que não é? Não, deixa a coisa vir de uma forma natural, sem cobrar, né? Porque às vezes a gente fica querendo coisas que naquele momento a gente não está preparado para responder, não está preparado para ver, né? Então deixa a coisa fluir, né? Porque quando você percebe que você conseguiu dar a resposta, que você mudou a sua atitude, nossa, é um ganho maravilhoso. O bem-estar que isso causa para a gente é sensacional. É aquela coisa de você olhar para você e se aplaudir, falar, nossa. E aí você virar para você e falar assim, nossa, eu achava que não conseguia. Vamos deixar a coisa ser natural mesmo, né? Sem cobrança. Né? Não pode exigir coisas que hoje a gente não está preparado para dar, não está preparado para mudar, não está preparado para responder, não está preparado para tolerar aquela pessoa. Né? Amanhã pode ser tudo diferente. Né? Bem isso mesmo que você falou. Né? Essa é a lição. Aquela, não sei nem se eu vou falar de maneira correta a frase, mas o mestre só aparece quando o discípulo está pronto, é mais ou menos disso, né? Isso, é bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. As coisas acontecem quando você está pronto para aquilo. Porque se você não está pronto, a sua atitude vai ser pior do que foi ontem. Você vai falar coisas pior do que falou ontem, entendeu? Então é isso mesmo. Dá tempo ao tempo, não se cobre. Vai perceber que, nossa, consegui. É como você falou, olha, no passado recente eu teria agido de um outro jeito, hoje já não. E faz bem, você se sente bem. É isso que a Lu falou, né, no começo, é o sentimento. Que sentimento é esse? É bom? Ótimo, tá certo. Mesmo que o outro fale que é errado, mas você está se sentindo bem, então tá certo. Essa é a lição que a gente vai aprendendo dia a dia. Né? É essa construção do amor. Exatamente. Então, vamos lá. E aí, até na próxima frase também reforça, né? Auxiliando o próximo na medida de nossas possibilidades, do nosso equilíbrio. Então, eu estou equilibrado, eu consigo ajudar alguém? Primeiro, eu tenho que me ajudar. Aí, eu consigo ajudar alguém dentro do possível. E atendendo fielmente ao chamamento de Jesus. Tudo bem, é o nosso norte. O nosso norte é Jesus. Eu estou longe ainda? Eu estou lá no sul, tá longe ainda. Mas não faz mal, eu estou a caminho. Eu estou a caminho. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas vou devagar, eu vou no meu tempo. Amar o próximo e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Isso dá para a gente fazer no nosso dia a dia. Isso é sem dificuldade, é só com atenção. É a expressão mais completa da caridade. Aí, é respeitar o outro, independente de que posição ele esteja. Pois resume todos os deveres do homem para o próximo. Então, o amar o outro e fazer o que gostaria que fizessem conosco é o respeito. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, compaixão, bondade, dedicação, se não lhe oferecemos o mesmo? E nessa frase tem uma pegadinha, porque a gente tem que fazer tudo isso sem esperar que o outro faça por nós. Essa a grande dificuldade. A gente não tem que fazer nada esperando que o outro compreenda, aceite e agradeça. Eu tenho que fazer porque aquilo é importante para mim. Esse é o mais difícil. Porque muitas vezes você vai e auxilia
e aí a outra pessoa não te agradece e fala assim, nossa, não disse um obrigado. O problema é dela. Você já fez a sua parte, você fez porque você achou que fazia bem para você, que estava de acordo, você ajudou de acordo com o seu procedimento. Não tem que esperar que o outro agradeça, aceite, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não dou nada para morador de rua, porque eles largam no meio da rua, jogam. Não interessa o que ele vai fazer. O interessa é o que você quis fazer. Você quis auxiliar? Beleza, então você foi lá, auxiliou. Agora, o que ele vai fazer com aquilo já não é mais problema seu, é problema dele. A prática desses ensinamentos morais leva à destruição do egoísmo. Quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta e com base para suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz e a justiça. Porque a grande chaga da humanidade é o egoísmo, é você pensar só em você. Então, se você tem o olhar só para dentro de si, você não vai conseguir auxiliar o outro como a si mesmo, porque você vai querer só receber. E aí vem a outra questão. Como demonstrar o amor em nossas ações no cotidiano, no dia a dia? É fácil a gente demonstrar amor? Então, primeiro, o que a gente entende como amor, né? Respeito, caridade. A gente consegue demonstrar o amor no cotidiano? Claro. Uma palavra, um carinho. Eu acho, sim, com certeza. Sim. Dependendo da pessoa, sim. Eu acho que consegue sempre, porque se você for uma pessoa respeitosa, você vai respeitar, independente de quem. Vai depender de você mesma. Se você for uma pessoa que respeita o outro, você respeita o outro. Se você não fura a fila, você já foi educada para isso. Se você cuida do que é seu, não cuida do que é do outro. Se você não pega o que é do outro, depende da educação, da sua maneira de ser. Se você for essa pessoa ética, eu acho que você consegue. Sim, exatamente. São atitudes, você fala assim, nossa, mas eu vou demonstrar o amor como, né? Então, exatamente, são essas ações do cotidiano. Do cotidiano que a gente faz, a gente está demonstrando amor, respeito, caridade, compreensão. São coisas simples. É o respeito numa fila, é o respeito num banco, é respeito quando você está dirigindo e você permite que o outro passe na sua frente sem falar que ele é um barbeiro, né, xingar. São essas situações do dia a dia que fazem com que o nosso dia se torne melhor, a partir do momento que a gente consegue demonstrar o amor. E muitas vezes a gente não precisa nem verbalizar, né? Às vezes, um sorriso, às vezes você se depara com uma pessoa e às vezes você dá um sorriso e aquela pessoa recebe aquele sorriso como se fosse aquilo que ela precisava receber naquele dia. Eu acho que às vezes você não precisa nem verbalizar, né? Às vezes um sorriso, um gesto, né? Não precisa nem estar acompanhado de uma palavra, né? Eu acho que a gente demonstra amor nas coisas mais simples do dia a dia. Às vezes, ouvir uma pessoa que quer falar alguma coisa, já aconteceu, eu imagino que com muita gente, dentro do metrô, dentro de um ônibus, a pessoa senta do seu lado, começa a falar, você só ouve, você não conhece a pessoa, nem sabe de quem que ela está falando, mas se ela está falando é porque ela tem a necessidade de falar aquilo, e que bom que foi você a escolhida, né? Paciência. Até logo, passar bem, não sei nem como é que chama, ela não sabe como é que você chama, mas ela precisou falar, falou, espero que tenha ajudado em alguma coisa. É a atenção, né, Neuza? Atenção, independente da situação da pessoa, né? É o respeito mesmo, né? Aquela aflição da pessoa, atenção, né? Respeito, né? A gente nunca Isso sabe, é um né? carinho, verdade. E veja só, essas situações que vocês deram de exemplo, não é o amor cristão? Sim. Porque a Neuza não conhecia a pessoa do ônibus. Sim.
Você deu um sorriso com o cara que estava passando, você deu um sorriso. Então, isso é um amor cristão, porque você não tem sentimento nenhum para aquela pessoa, você nem conhece. Então, a gente às vezes acha que a gente não tem, e nessas pequenas coisas a gente consegue se ver nessa situação. Outro dia nós estávamos voltando para casa, eu e meu marido, e passamos ali naquela região do mercado, que ali é o pessoal, né, que trabalha muito forte, né? O pessoal que trabalha pesado, né? Então passou um rapazinho, acho que não sei se era peixe, e estava com um carrinho, estava um calor tremendo. E ele passou e meu marido foi, e aí ele não viu, aí meu marido deu uma brecada em cima, né? Não chegou, brecou só, né? Ele se assustou e nós também. E ele olhou primeiro feio para o meu marido e depois ele olhou para mim e eu dei um sorriso. Na hora ele deu um sorriso e foi embora super feliz. Quer dizer, é um negócio tão simples, mas aquela energia dele, eu acho que foi mais forte. Aquilo deu para mim do que eu dei para ele. Aquilo me marcou. Eu tenho a fisionomia da pessoa marcada na minha cabeça. Eu não esqueço da fisionomia dele. Naquele calor tremendo, ele trabalhando, se assustou, talvez ele fosse xingar alguma coisa, mas ele olhou para mim, eu dei um sorriso e ele acabou retribuindo. Quer dizer, são coisas simples, mas que fazem a diferença, talvez para o dia dele, com certeza para o meu dia também fez. Então, esse é o amor da humanidade que a gente tem que, aos poucos, ir fazendo, no dia a dia, achando que isso que não foi pouca coisa, foi muita coisa. E é importante que a gente dê valor a essas pequenas coisas, porque isso transforma a vida da pessoa. Então, se você conseguiu, por exemplo, a Neuza, que a pessoa desabafasse, ela ficou melhor. Então, quando ela chegou em casa, essa pessoa, ela estava mais equilibrada. Então, de repente, transformou o ambiente da casa dela num ambiente melhor. Então, olha só a extensão do que isso pode levar, né? Essa demonstração de amor nas nossas ações do cotidiano. Luzia, eu acho assim, às vezes é mais fácil da gente conseguir fazer isso com uma pessoa que a gente não conhece mesmo. Fazer essas boas ações. Eu acho até mais fácil quando a gente não conhece e dar um bom dia, ou ajudar numa compra, ou fazer uma outra coisa. Às vezes eu acho, né, que é mais fácil do que você quando tem uma pessoa que você conhece e às vezes aquela pessoa já se indispôs com você. Aí você agora, sim, né, é uma prática isso, né? Agora todo dia a gente tem que estar praticando para poder evoluir, né? Isso, com certeza. Suzana, você está na fase do tolerar, Suzana. Estou sentindo que você está na fase do tolerar. Eu ando bem difícil no meu trabalho. Não é isso? Mas eu estou mudando. A gente já até percebeu, porque a gente tem que saber levar, não adianta ficar com raiva, xingar nada, não adianta isso. Então, agora eu deixo para lá. Rezo a pessoa, eu acho que é a melhor coisa mesmo para fazer. Exatamente. E sabe o que é mais importante na situação onde você tem uma situação onde é complicado para você? É você mudar em relação a outra pessoa. A gente muitas vezes quer que a outra pessoa mude. A pessoa não vai mudar. Porque às vezes ela acha que ela está de boa, que ela é assim mesmo. Que ela então, para não né? fazer mal, a gente que tem que mudar em relação a ela. Sim, concordo. É isso então, que eu tô fazendo. Às vezes é difícil você descobrir um caminho, mas esse é o caminho. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí? Isso. Então, obrigada. Vamos seguir. Características do homem que ama. Vamos ver se a gente consegue ter alguma aí característica que dê para se sentir melhor. É o leal, o íntegro, o consciencioso. Faz aos outros o que gostaria que estes lhe fizessem. Suaviza as dores de seus irmãos. Então, a gente teve exemplos hoje, agora há pouco. Considera como a sua grande família humana, a humanidade. Eu considero como a minha família toda a humanidade. Então, esse é o homem que ama. Então, é isso que a gente está crescendo nisso. Peraí, deixa eu ver isso mesmo. Mas, afinal, quem é o meu próximo? Será a família, a religião, a pátria? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, que é no plano espiritual, é o amor que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam,
porque eles já estão num processo evolutivo maior. Então, eles já conseguem harmonizar, sentir por todos o mesmo respeito. Nós ainda não, estamos ainda crescendo em considerar o meu próximo como toda a humanidade. Já no planeta Terra, destinado a realizar em breve um sensível progresso e uma transformação social, verá a sublime lei do amor ser praticada por seus habitantes, como um reflexo da divindade. Então, nós estamos passando agora por esse processo de regeneração, com essas mudanças todas, com esse Covid, com essas reflexões todas que a gente faz durante esse período que a gente teve que ficar isolado, em quarentena, em casa. Então, tudo isso faz com que a gente reflita sobre a nossa posição, a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa família. E isso tudo faz com que essa transformação nos leve a refletir e a, de certa forma, mudar. Não é possível que durante todo esse processo, durante esse ano praticamente, a gente não fez nenhuma mudança desde o começo da pandemia. E não foi só a questão de mudança, a questões de higiene, de precaução. Mudanças de visão de vida, mudanças do que era importante para mim antes e que agora não é mais. Então, isso tudo faz com que a gente evolua, faz com que a gente se aproxime mais de uma divindade mesmo, de uma elevação moral, de uma elevação espiritual. Os efeitos dessa lei são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Então, quantas situações, a Neuza até comentou também de situações de fome, de doença, que às vezes começa a aparecer mais agora por causa dos hospitais, do Covid também, e a gente percebe que o Brasil ele está passando por, muitas pessoas, muitas famílias estão passando por dificuldades de fome mesmo. Então, que tem muita gente que está passando fome. Então, veja só a nossa responsabilidade enquanto pessoas que estão mais tranquilas na questão financeira, no que a gente pode fazer em relação a essas pessoas. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos pela lei do amor. Será que umas pessoas que eram egoístas não conseguem se sensibilizar quando aparece na televisão essas famílias passando por tantas necessidades? Será que isso não é um despertar dessas pessoas mais egoístas? Eu acho que sim. Então, os que seriam as filhas do amor? É a resignação, é o sacrifício em favor do próximo. E esse próximo, como nós não estamos ainda naquele amor cristão, que é o sacrifício em relação à humanidade, ao outro, é o sacrifício por aquele que está mais próximo de nós. É o sacrifício do meu tempo em favor de ficar acompanhando no médico, ajudando em alguma tarefa que um parente um pouco mais distante, mas está necessitado, eu preciso fazer. Porque eu vou sacrificar o meu tempo, vou dar o meu tempo em favor daquele que é meu próximo e que está necessitando. A humanidade, a paciência e a caridade. Então, essas são as filhas do amor. Então, eu tenho que ser mais resignado, eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que ser mais caridoso, eu tenho que ver os irmãos em humanidade e o meu sacrifício, o meu tempo para colaborar com a necessidade do outro. E aí, vamos lá. Por que Jesus, um grande mestre espiritual, insistia tanto na questão do amor ao próximo? Ele falava direto, amar ao próximo. E o próximo dele era o próximo da humanidade. Mas como nós não estamos ainda no sul, ele está lá no norte, então vamos considerar que o nosso próximo é o que está mais próximo de nós mesmo. Então, isso é importante para nós. Ele insistia nisso por quê? Isso vai nos ajudar em quê? No processo evolutivo. As pessoas melhores, né? Simone? E aí, você
propagando, né? Eu acho que isso É um efeito dominó, é um né? efeito dominó, né? O seu próximo, sim, lógico, isso vai fazer com que você evolua, sem dúvida. Mas é uma própria propagação, né? Um efeito dominó de você emanar essa energia, né? Eu entendo assim, não sei. Exatamente. Ele quis mostrar para nós que através do amor a gente vai conseguir se tornar pessoa melhor. Porque eu tenho primeiro que me conhecer, primeiro me respeitar, primeiro me amar. E aí, se eu tenho esse meu equilíbrio, eu consigo olhar para o outro de uma maneira diferente. Então, é esse amor que Jesus está falando. É o olhar diferente para o outro, desde que eu esteja equilibrada. Eu estou equilibrada, eu consigo olhar o outro de uma maneira melhor. O olhar enquanto nossa família, beleza, mas mesmo assim ainda tem dificuldade, porque nós temos os nossos desafetos, as nossas provas e expiações para serem melhoradas no âmbito familiar. E em relação ao próximo, um pouco mais distante, que está mais necessitado, no caso das pessoas que estão precisando de alimento, né, porque estão passando fome. Então, vamos lá. E aí entramos no egoísmo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Então, o egoísmo é a chaga da humanidade. O egoísmo, esta chaga da humanidade, precisa desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. Que cada um empregue todos os seus esforços para combater seu próprio egoísmo. Então, a gente viu nesse período aí de pandemia, não vou colocar nenhuma questão política, mas vou só dar como exemplo a questão dos desvios de dinheiro direcionados à pandemia, relacionados àqueles hospitais de campanha que foram desviados. Então, é difícil você conseguir compreender, tolerar, aceitar todo aquele caminho que a gente tem que fazer para aquelas pessoas que desviaram dinheiro para as pessoas que estavam mais precisando nessa situação. Então, como é difícil a gente entender esse irmão, esse nosso irmão em Deus, como ele precisa de equilíbrio, porque não consegue se entender a pessoa que desvia esse dinheiro da saúde para próprio benefício, né? Então, é esse egoísmo que tem que ser, tem que ter um fim no planeta, né, para conseguir ser regenerado. E aí o que acontece? Aparece porque existe as pessoas que estão querendo que isso não aconteça mais. Então, isso vem à tona. Então, o fato de aparecer essas pessoas que fazem isso já é um bom sinal. Já é um sinal de que as coisas estão melhorando. Porque enquanto ele está fazendo coisa errada, está aparecendo. O erro dele vai aparecer e ele vai ter que pagar pelas leis dos homens e pelas leis de Deus. Que contra as leis de Deus ele vai ter que pagar, e o pagamento é a sua própria consciência. Às vezes você fala assim, mas ele não teve consciência, mas vai ter. Pois ele, sendo filho do orgulho, é causador de todas as misérias terrenas. O egoísmo é a negação da caridade, sendo por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Deixa eu só dar um exemplo, o contrário do egoísmo, né, Lu? Eu vi, foi até na internet, um rapaz numa cidade pequena lá do Rio de Janeiro, ele achou um celular que custava 11 mil reais dentro de um banheiro. Ele ficou com esse celular na mão, esperando que o dono do celular, para localizar, ligasse. E ele ligou o dono. Aí ele ficou esperando e esse dono agradeceu e foi numa loja logo em frente e comprou um celular para esse rapaz no valor de 1.000 reais. Sabe o que ele fez? Ele pegou esse celular, voltou para a loja, porque ele recebeu o celular com a nota fiscal, voltou à loja com a nota fiscal, pediu o dinheiro, o valor,
e foi no supermercado e comprou alimentos e levou para um orfanato. Olha que atitude, né? Contrário disso tudo que a Lu está falando, né? A coisa da caridade, a coisa de não ser egoísta, né? Primeiro que ele podia ter ficado com aquele celular que valia muito mais, mas ele não, né? A consciência, o caráter, né, desse rapaz, né? E também a coisa do amor, da atenção, do carinho com o seu próximo, né? Indo ajudando, auxiliando, né, na necessidade daqueles que estavam lá, precisando de um alimento. É verdade. Esse rapaz que esperou, que achou o celular, na verdade, ele não estava esperando, talvez, nenhuma contribuição. Não. E o fato do outro ter comprado um celular para dar para ele também foi um bom gesto, porque gerou toda essa caridade, né? Ele quis ser grato à pessoa que guardou o celular dele, e a gratidão dele ajudou tantas outras pessoas. Aí é o lado contrário desse egoísmo, né, que você está trazendo aí para gente, né, do querer para si. Ele poderia ter ficado para ele mesmo um celular com aquele valor grande, né, ou com de menor valor, mas não, ele pensou no próximo, né? É o caráter da pessoa, né? Isso. E aí, seguindo no egoísmo, Jesus deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos do egoísmo. Jesus percorreu as santas estações de seu martírio e Pôncio Pilatos lavou as mãos. Ou seja, o Pôncio Pilatos ele tinha que se posicionar. Ele podia se posicionar, mas ele não quis se posicionar. Ele ficou com medo de se posicionar. Então, ele deixou que o povo escolhesse quem ele achava mais adequado para ser condenado. O egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. Está no fundo de todos os vícios e daí deriva todo o mal. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. As coisas materiais são importantes? São, para o nosso bem-estar, para o nosso conforto. Jesus não quer que a gente dê tudo para os pobres. Ele quer que a gente compartilhe aquilo que a gente consegue compartilhar. Então, é isso que Jesus quer. Virtude, e aí entramos na caridade. Virtude que, com a justiça, regula o procedimento moral dos homens para com os outros seres, especialmente para com os outros homens. Está mais ligada a uma ação concreta. Ela é presente e ela é prática. Então, o que seria uma ação concreta? A gente já falou em outras aulas que a prece é uma caridade. É uma caridade, é uma ação concreta. Eu estou fazendo uma oração para aquela pessoa que está precisando, para aquele morador de rua, para as pessoas que estão nos orfanatos, que nem a gente coloca, às vezes, nas vibrações, na prece final, que a gente faz oração para todas essas pessoas que estão necessitadas. Isso é uma ação concreta da caridade. E é uma ação presente também, e é uma prática. Então, eu tenho que fazer com que ela seja uma coisa que vá fazer parte da minha vida, fazer parte do dia a dia, né? A caridade. Então, eu ouvir alguém, auxiliar financeiramente alguém e auxiliar através da prece. Então, são essas três ações que fazem parte da caridade. É a ação concreta, ela tem que ser presente na minha vida e ela tem que ser prática. Não é uma coisa utópica, né? É uma coisa que, não, está difícil para fazer. Eu tenho que transformar aquilo na minha facilidade, na minha possibilidade. A caridade é aquela na qual se tem a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, como entendia Jesus. Então, isso também faz parte da caridade. É a benevolência, eu estou entendendo o que está acontecendo. Indulgência, eu vou compreender o que está acontecendo. E o perdão. Perdão, vamos entrar no tolerar. Nem sempre a gente consegue perdoar, então vamos tolerar. É uma virtude por excelência.
constituindo-se na mais alta expressão do sentimento humano, que se irradia em ações nobres em prol de todas as criaturas. Então, no Espiritismo, a gente fala que fora da caridade não há salvação. Então, por que a gente usa essa frase? Fora da caridade. Então, a caridade a gente já sabe que é uma lista enorme de ações. E se eu quero evoluir, se eu quero me salvar daquela imperfeição, eu tenho que exercer a caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. A partir do momento que eu consigo acrescentar mais um item da caridade na minha vida, eu consigo me melhorar. Então, eu consigo me salvar daquela imperfeição. E aí? É possível amar o outro sem amar-se? Não. Não. Se você não se ama, você não vai saber amar o outro. Acho que você pode até fingir que você está amando aquela pessoa, mas no fundo mesmo, acho que não dá, não. Se você não se ama. Você tem que se respeitar. Como é que você vai amar o outro se você não se respeita? Às vezes, em algumas relações de casal, ou mesmo de família, a outra pessoa acha que ama tanto a outra que ela se anula. Então, ela não vai estar feliz, porque ela vai estar se anulando. Então, às vezes a pessoa se engana, ela está dependente do outro, porque ela não conseguiu se libertar dela mesma, ela não conseguiu se encontrar. Então, por isso que a gente fala sempre que o primeiro ponto é o seu equilíbrio. A partir do momento que você está equilibrada, você consegue amar-se e aí sim amar o outro. Vamos seguir, então. Caridade para com os criminosos. Agora que vai ser. Recebam os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, para os quais o perdão e a misericórdia serão dados um dia. Então, recebam os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus. Lembra que nas aulas anteriores a gente falou que em algumas encarnações passadas eu posso ter sido criminoso? Alguém deve ter me recebido como filho de Deus para eu estar equilibrado agora. E aí, para os quais o perdão e a misericórdia serão dados um dia, desde que se arrependam do mesmo modo que é dado a todos os que cometem faltas sobre a sua lei. A sua lei seriam as leis de Deus. Então, o criminoso, ele vai ter que se arrepender, ele vai ter que se conscientizar das suas falhas diante das leis de Deus. E das leis do homem, as leis do homem vão julgar ele e vão condenar. Então, ele só vai conseguir dar um passo na sua evolução se ele conseguir se arrepender. Aí sim. Aí não vai depender de mim, vai depender de mim só eu aceitar através da oração, através de eu entender que talvez num passado eu tenha cometido algumas coisas e que eu fui acolhida, então agora eu tenho que acolher porque faz parte da humanidade, ele como irmão meu da humanidade, eu tenho que respeitar isso. E aí a verdadeira caridade está em socorrer os criminosos com suas preces. Então, aí é que está a nossa ajuda. Mas aí eu me lembro que a Neuza até falou que ela não entendia bem como é que a prece chegava. Quando a gente faz uma prece, a gente está pensando naquela oração. E o pensamento não tem poder? Então, se o pensamento tem poder e força, ele chega, ele atinge a pessoa. E se eu estou deixando só coisa boa, se eu estou emitindo só coisa boa, vai chegar nele. Não se deve falar de um criminoso. É um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito branda para uma criatura dessa espécie. Quem já não pensou nisso em alguma vez? Eu já pensei. Né? Que é uma coisa, diante
diante de um crime bárbaro, né, de uma situação muito grave, É muito difícil. a gente acaba Principalmente pensando. quando você se coloca no lugar do outro, né? Se fosse sua filha, Seu filho, sua mãe. seu marido, seu... É muito difícil isso. É muito complicado. Mas aí, lembra do que eu falei, que o pensamento ele tem poder? E aí ele chega para nós, o que a gente emite também para o outro, se é negativo ou se é positivo. Então, ele já está na pior, ele já é criminoso nas leis de Deus e nas leis do homem. Ele está desequilibrado. As vibrações dele são menos 20. Então, ou seja, ele já está num desequilíbrio enorme. Ele já fez, ele já plantou, já está semeando tudo aquilo de negativo que ele está fazendo. E eu vou contribuir com mais o meu pensamento, com mais o meu desejo. Então, a nossa responsabilidade nisso também é grande. Primeiro conosco mesmo, para não receber a carga negativa que eu estou emitindo para ele. Segundo, se eu estou querendo que não aconteça mais isso, numa outra situação, o que eu vou querer? Eu vou querer que ele se equilibre. Para ele se equilibrar, ele vai precisar receber vibração positiva, porque vibração negativa ele já está cheio. Porque a gente atrai os espíritos de acordo com as nossas vibrações. Então, se eu estou vibrando bem, eu vou trazer espíritos tranquilos, iluminados. Se eu estou vibrando mal, é aqueles espíritos que estão na mesma vibração que vão se alimentar daquela energia que eu estou emitindo. Então, a nossa responsabilidade em gerar esses pensamentos é importante para nós e para aquele que fez, e como os pensamentos eles ficam na atmosfera, aquilo vai gerando miasmas negativos. Então, é importante a gente ter essa preocupação em gerar coisas boas para facilitar o campo vibratório de todo o planeta. É difícil, mas a gente tem sempre que pensar que aquele criminoso, ele nasceu de uma mãe que deve estar sofrendo por aquela situação. Então, a nossa visão, a gente tem que tentar fazer a nossa visão um pouco diferente, para a gente não gerar mais energia negativa que vai prejudicar aquele espírito tão comprometido já. Não é assim que devemos falar. O que Jesus, nosso modelo e guia, diria se visse um infeliz desses ao seu lado? Jesus iria culpar? Ia cobrar? Ia apontar o dedo? Além de lamentar a sua situação e considerá-lo um doente digno de piedade, ainda lhe estenderia a mão. Mas, na verdade, ainda não estamos em condições de fazer o mesmo. Não estamos. Não vai dar, não vai rolar, não vai dar certo. A gente não está ainda nesse espaço de altura de vibração, não estamos. De evolução, nós não estamos ainda. Mas, ao menos, podemos orar por ele. Isso a gente pode fazer. Dando assistência ao seu espírito durante o período que ele ainda permanecer na Terra. Então, isso ainda é nossa responsabilidade. É difícil, mas vamos pensar como ele, espírito, ainda no instinto. Lembra aquele primeiro slide que é o instinto, sensação e sentimento? Ele ainda está no instinto, porque se ele faz uma barbaridade em relação ao nosso irmão, ao nosso irmão em humanidade, ele ainda é instinto, ele não tem sensação nem sentimento. Então, o espírito dele ainda está no berçário. Então, a gente precisa ajudar a esse espírito que está muito defasado ainda nos seus pensamentos e atitudes, para ele conseguir evoluir. Porque é o que nós podemos fazer enquanto longe das situações. Porque quando a gente está vivenciando alguma situação limite, no caso de um criminoso, de um assalto, de um homicídio, a nossa situação de ver
a realidade é diferente, mas mesmo assim a gente tem que ter a compreensão e ver o que é melhor. O arrependimento pode tocar seu coração se orarmos com fé. Se a gente conseguir mandar vibrações positivas, aos poucos ele vai conseguir receber isso. Lembrem-se de que tanto o homem de bem quanto o criminoso são nossos próximos. Assim, a alma desnorteada e revoltada do criminoso também foi criada para se aperfeiçoar. Existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo não as considera sequer faltas leves. Muitas vezes, voltando para os casos de desvio de dinheiro, às vezes a gente não consegue ver que a justiça dos homens vai colocar essa pessoa logo para ser presa, para devolver o que ela roubou, né? Porque às vezes a lei dos homens ela é mais branda, né? Tem vários recursos, e aí até você ver uma atitude, realmente, você fica assim, às vezes até um pouco descontente, né? E aí o que você pode fazer? Você pode pedir, você pode rezar para que isso se modifique, para que a justiça dos homens também seja feita. Jesus insistia na questão de armarmos aquele que consideramos inimigos. Qual é a importância disso? Alguém já conseguiu passar por uma situação limite e desculpar a pessoa que ocasionou a situação limite? Uma falta grave? Leve, sim, mas mais graves é difícil. Ainda não cheguei lá, não. Deus permita que não chegue o caso, né? Mas é difícil mesmo, é uma situação muito difícil. E o Evangelho coloca para a gente poder refletir até que ponto a gente consegue, de repente, fazer uma prece por uma pessoa que cometeu um crime bárbaro. Tem uma família, foi bastante tempo já, que eles tinham um filho pequenininho e que era um empregado da casa que matou, o sequestrou, ele pagou e o filho apareceu morto. Era uma família japonesa, não me recordo o nome. Eu lembro. Talvez vocês se recordem dessa... Já faz algum tempo. E passou um certo tempo, não me recordo quanto tempo foi, e o pai da criança quis encontrar com o assassino, porque ele foi preso, né? Conseguiu ser preso. E ele perdoou. E ele perdoou o assassino do filho. Então, a gente pensa assim, nossa, né? Que é muita evolução. Que grandeza, que campo, né? Que ele conseguiu, né? Como ele se abriu para conseguir receber isso, né? Conseguir ter isso. E eu acho que, na verdade, aquele perdão que ele deu para o assassino, na verdade, fez mais bem a ele. Porque talvez ele tivesse numa amargura tão grande que ele teve que achar uma alternativa. E talvez a alternativa que ele achou melhor, talvez, para ele, foi realmente perdoar o assassino do filho. Então... E eles foram até mais adiante. Eles criaram, se não me engano, uma ONG. E justamente para apoiar famílias que tivessem passado por esse momento, para justamente ajudar nesse processo, inclusive de perdão. Isso, exatamente. Então, veja só a extensão, né, do filho que morreu assassinado e o que gerou, né? O que ele fez crescer, o que ele fez de caridade, uma extensão enorme que ainda até hoje tem. Então, olha só a extensão do amor desse casal. Quer dizer, é para a gente poder pensar, né? Até onde nós conseguiríamos chegar.
E, às vezes, com uma situação muito menor, a gente não perdoa. Luzia, eu acho que o pai, nesse caso, eu acho que você está correta. Ele fez o que era possível para a dor dele, para amenizar a dor dele. Mas, por outro lado, ele homenageou o filho dele de uma forma maravilhosa, porque, como você disse, o sacrifício da criança gerou um benefício muito grande, ajudando outras pessoas, que não deixa de ser uma forma de homenagear, de alguma maneira, manter viva a memória daquele filho amado que foi perdido de uma maneira tão vil, né? Eu acho que, no fundo, esse pai fez o que era possível fazer para tanta dor, né? Sim, ele achou dentro dele, né? Dentro dele, achou esse equilíbrio e achou essa possibilidade, né? E ele transformou a dor dele numa ação para outras pessoas, né? Então ele não ficou só amargurado, reclamando, se achando vítima, reclamando da sociedade. Ele fez uma ação. E é isso que, na verdade, Jesus quer que a gente faça em relação a essas pessoas que cometem esses crimes, as pessoas que são violentas. Então, que ele quer que a gente tome uma atitude. Então, se a nossa atitude é limitada, mas ela é importante, que é através da oração, que é através da emanação de pensamentos positivos, para que essa atmosfera seja quebrada, então, que a gente faça dentro das nossas possibilidades. E aí vocês vão falar assim, mas será que eu vou conseguir? Se você conseguir entender que ele é doente, ele não tem Jesus no coração, ele não tem amor. Então, ele é uma pessoa doente, então ele precisa do remédio. E o remédio qual é? O remédio é o perdão. Mas como é que eu vou perdoar se ele não fez comigo? Então, eu vou rezar. Eu vou orar, eu vou mandar vibração positiva. Se eu acredito em vibração positiva, para mim, para minha família, ele vai também receber. Então, é querer que isso não aconteça mais. Então, para que isso não aconteça mais, eu vou gerar pensamentos positivos, vou gerar que Deus chegue perto dele, que a família espiritual dele chegue perto dele e consiga equilibrar aqueles pensamentos que estão errados, que ele consiga receber dentro da justiça dos homens a alternativa para a mudança de comportamento, que é assim que a gente vai conseguir, dentro do nosso núcleo, da nossa família, das nossas possibilidades enquanto indivíduo, da gente conseguir fazer com que esses irmãos se equilibrem. Vai demorar? Vai demorar, mas não faz mal. Eu tô fazendo a minha caridade, que é mandar vibração positiva para ele através da minha oração, da minha prece. Vamos lá. Como promovemos a caridade? Ser indulgente com os erros dos outros. Então, continuando, né? Elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Amar os inimigos, que é o perdoá-los, que a gente vai colocar aqui como tolerá-los. Pagar-lhes o mal com o bem. Então, aquelas atitudes do dia a dia que a gente pode fazer a diferença. Não ostentar-se diante das situações. Então, aquela situação, eu vou perdoar, mas eu falo assim, mas eu vou perdoar, mas eu vou te dar uma lição, vou te dar uns conselhos. Não, você perdoa e pronto. Ir ao encontro do necessitado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Então, muitas vezes você vai dar, a pessoa não vai te agradecer. Porque, às vezes, para ela está recebendo e ela não se sente bem, ela se sente humilhada. Porque isso, ela pode estar necessitada, mas ela ainda tem orgulho. Então, não faz mal, faça a sua parte. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Então, se é uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros, o que você vai falar? Você fala assim, não estou interessado em ouvir. Não, vamos falar sobre outras coisas? Então, porque isso é a maledicência, né? Então, é um vício, muitas vezes. E é uma ignorância, porque isso é coisa ruim de se fazer. Então, vamos instruir, vamos orientar. Amar o próximo é receita infalível de felicidade.
e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus. E aí tem uma historinha. Exercitando o amor. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam 2 velhos amigos, ambos enfermos. Cada qual a defender-se, quanto a possível aos golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles exclamou irritadiço: não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. O outro, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Aí o outro: não posso, disse o companheiro endurecido, sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de minuto. O viajante de bom sentimento, contudo, inclinou-se sobre o menino estendido. Demorou-se alguns minutos e, colando paternalmente ao próprio peito e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica a noite adentro, mas ele, amparando o valioso fardo depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou o colega que havia seguido à frente. Somente no dia seguinte, após minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida numa vala do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite fria, salvando-se de semelhante desastre. Descobrir a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado a ajudar-se a si mesmo. Avançando com o sacrifício para ser útil a outrem, conseguiu triunfar os percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Aquele que cooperou em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, versículo 8, capítulo 12. Não, capítulo 8, versículo 12. Vamos lá, gente? Muita luz, paz e amor para todos nós. Vou sair do compartilhamento, vamos abrir as câmeras. Oi. Não está aparecendo. Quem é que colocou o menino no colo e foi com ele até a hospedaria? Ou quem foi sozinho? Na verdade, é o nosso dia a dia, né? O que a gente pode auxiliar. E, às vezes, o nosso auxílio é o nosso tempo, que muitas vezes a gente fala que não tem, para ajudar, para dar um tempo para o outro, né? E o outro, às vezes, está tão próximo, né? Então, na verdade, essa lição, essa historinha, só foi para a gente pontuar o nosso tempo para ajudar alguém. Né? Mas primeiro a gente tem que se auxiliar, né? Ajudar nós mesmos. Primeiro, né? Para aí assim a gente ter equilíbrio para ajudar o outro. Hoje até acabei antes.
da aula. Então, pegar um pouco da experiência, quando a gente faz trabalho lá na assistência social, a gente monta grupos com essas pessoas carentes, que a gente chama de autoestima, mas na verdade não é nem curso, nada, é um momento que é oferecido para eles, né? E a gente faz um exercício lá e aí pergunta, quais são os seus maiores valores, quais são suas coisas mais positivas, e aí a maioria vem, eu ajudo o próximo, eu ajudo o próximo, eu ajudo o próximo, ajudo o próximo. Aí você deixa, aí você pergunta assim, você se ajuda? Eles não conseguem responder. E aí pergunta, que tipo de ajuda é essa que você está dando para o próximo? Né? Que é isso, na verdade, que a gente precisa pensar, né? Como a gente viu aqui, né? Durante essa aula que a Lu trouxe para a gente, né? Essas orientações de Jesus. Se eu me amo realmente, se eu me amo realmente, eu vou conseguir amar o próximo, estender a mão, vou ser caridoso, vou ser bondoso, né? Mas agora, se eu não me amo, se eu não consigo olhar para mim com o olhar que eu mereço, que olhar eu vou dar para o outro, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir, né? Porque é muito fácil a gente falar, eu ajudo sim, aquele que estava precisando, eu estendi a mão, eu fui lá, dei uma roupa, um alimento, ou dei a palavra. Mas e você? Se dá a mão? Se dá a palavra? Né? E aí começar a pensar nisso, é uma reflexão para a gente. Se eu faço isso, como que eu estou fazendo isso? Né? Faço isso comigo primeiro, porque se eu fizer isso comigo, é muito tranquilo, é muito bom fazer para o outro. Mas primeiro, e não é egoísmo isso não, é aquilo que a aula de hoje nos trouxe, né? Amar a si mesmo, né? Porque quando eu consigo me amar, eu vou conseguir amar o próximo, como ele merece ser amado, né? Então, são coisas para a gente refletir, porque hoje é muito comum a gente perguntar assim, o que você faz com relação ao outro? Eu ajudo, eu gosto dele, tá, mas e você? O que você faz para você? Né? É aquilo, primeiro você, como é que você se vê, como é que você se gosta, como é que você se ama, e aí tudo isso, esse ensinamento que veio para a gente hoje, vai ser muito mais fácil. Agora, não é fácil a gente olhar para a gente e falar assim, eu me amo. A gente não consegue. Tem dia que a gente não consegue nem se olhar no espelho, né? Tem dia que a gente vai levanta, vai escovar os dentes, e aquele dia que você erra escova, bate na bochecha, você já começa o dia todo atravessado, né? Então, você percebe, é o dia a dia mesmo, e com coisa tão pequenininha, que se a gente for ver, é de uma simplicidade tão pura, né? Mas que a gente transforma tudo isso numa coisa assim tão grande que não é necessário, né? Porque viver é simples, amar é simples, desde que a gente faça isso, enxergue com esse olhar de simplicidade mesmo, né? Mas a gente não, a gente aquela frase, né? Busca pelo em ovo, né? Transforma aquela coisa, uma coisa tão grande, tão complexa, e quando se vê, construiu uma teia, assim, desculpa, gente, construiu uma teia tão grande que não consegue sair disso. Né? Fica no emaranhado, não consegue pensar, não consegue refletir, né? Calma, respira. É aquela coisa que a Débora falou, né? Não se cobre. Talvez nesse momento não é o seu momento. Está sendo do outro, é do outro, não é seu. Né? O seu vai chegar, desde que você queira, desde que você siga os seus passos, não siga o do outro. Né? E se olhe, se ame, aí sim vai conseguir olhar para o outro, amar o outro, olhar para a vida como ela merece ser olhada. É só isso que ele está pedindo para nós, é só isso que Jesus nos ensina. Né? É nessa simplicidade. Ele fez isso de uma forma tão simples, acho que semana passada, né, a gente falou, veio numa noite escura, numa manjedoura, morreu num monte de pedra, na cruz, viveu no meio de inimigos,
né? E sempre vivendo a vida dele, seguindo os passos dele nos ensinamentos da lei de Deus. É isso. É isso. Agora, não é fácil. Ninguém aqui está sendo, né? Vamos que a gente... Não é fácil. Está todo mundo no mesmo barco aqui. Todo mundo no mesmo barco. E engraçado que nessa pandemia, eu acho que uma grande mudança que houve foi na questão do tempo. A gente sempre achava que não tinha tempo para as coisas. E aí descobriu-se que você tinha que parar, né? Você teve que parar de sair. Aí você parou de sair, você está trabalhando dentro de casa, apesar da correria, mas sobrou mais tempo. Sobrou mais tempo para você tomar conta da sua casa, de olhar uma gaveta, de arrumar algumas coisas, de fazer reforma em casa, sabe? Então, olha só a mudança que fez com que essa pandemia, né, que você parasse, tivesse um olhar diferente, né? Do tempo, né? Da função do tempo. Eu nunca tenho tempo para nada, eu estou sempre correndo, agora o tempo está diferente. Então, é esse tempo que a gente tem que ter para nós também. Qual é o tempo que eu tenho para mim? O meu tempo pessoal. Enquanto eu sou pai, eu sou mãe, eu sou vó, e o tempo para mim? Eu enquanto Luzia, enquanto Débora, enquanto Soninha, Suzana, Neuza. É aquela tem que coisa, ter um né? tempo para mim. É o momento de arrumar as gavetas, né? Senta no chão, Internas. pega uma gaveta, joga tudo e arrume, sabe? E a nossa bem gaveta isso. interna também. Nossa As gaveta nossas interna. coisas. Né? É bem isso. É isso aí, gente. Mais uma lição, mais uma reflexão para a gente levar em frente. Sempre crescendo da melhor maneira. Foi muito boa. Então tá bom, vai ter mais perguntinha, porque o objetivo é deixar um pouco mais dinâmica com vocês mais participando, para não ficar tão cansativo, que senão fica mesmo. A gente sabe porque a gente faz aula assim também. Então a gente sabe. Depois do almoço, aquele soninho, tomar uma água, a gente sabe. Então tá bom, gente, vai terminar só um pouquinho antes, mas vamos fazer a nossa prece final. Alguém quer fazer uma prece final? Deixa eu só falar a respeito do questionário. Tem pessoas que não respondeu ainda, mas ele está em aberto e pode responder, tá? Tá, como tem muitas pessoas querendo fazer a prece, eu mesmo vou fazer, tá bom? Vamos fechar nossos microfones. Isso, Pode preparar escrita, gente. Lê na hora, tá valendo. Tá bom? Quem quiser. Então, vamos lá. Vamos conectando com a espiritualidade maior, com Deus e Jesus no nosso coração, com essa alegria, com essa possibilidade de estarmos aqui participando mais uma vez dessa reunião, dessa troca de afeto, troca de ensinamentos dos caminhos que Jesus nos deixou, para que nós possamos evoluir, aprender e crescer cada vez mais. Vamos pedir muitas vibrações para cada um de nós, para as nossas famílias, para os nossos queridos, para algum parente que esteja necessitado, que esteja em algum hospital, alguma doença, ou em desequilíbrio espiritual ou mental, que sejam todos amparados por Deus e Jesus, pela sua espiritualidade e pelos mensageiros de Jesus. Vamos pedir para que nós tenhamos saúde e que possamos, na próxima semana, estarmos aqui reunidos com muita alegria, com muita vontade de crescermos cada vez mais. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Boa semana aí para Bom vocês. restinho de Igualmente. E quem não respondeu aquele questionário lá que eu falei no começo, é um questionário de interesse para as pessoas que querem continuar o estudo no ano que vem. Então, tem um questionário que eu mandei no grupo, são duas questões. Vai. Então, vai ter online e vai ter presencial. Então, esse questionário é para ver quem quer continuar online ou fazer presencial. Então, porque ele vai montar as turmas.
né? Então, ele precisa saber o número de educadores e o número de alunos. As professoras são vocês duas mesmo? Não, não. Provavelmente vão ser outras. Inclusive, vocês vão já ser levados para o básico 1, né, Lu? Isso. Já são Aí automaticamente vocês vão se colocados no básico 1, aprofundar. desde o Isso. interesse que vocês têm em continuar, logicamente, né? É por isso que é legal vocês preencherem, vocês né? duas, e vocês duas vão continuar no introdutório? Então, a gente não sabe, a gente fez respondemos um questionário também, enquanto educadores, do nosso interesse em continuar. Nós colocamos que sim, né? Como vocês não reclamaram da gente, então a gente está achando que dá certo. Então, a gente colocou que a gente quer continuar. No online, a gente vai continuar online, mas aí a turma, ele pede para a gente não colocar a mesma turma, ou seja, no ID. Aí a gente colocou básico 1, que, né, para nós também fica mais fácil, porque vai acrescentando a dificuldade enquanto nós educadores, né? Fica melhor para nós. Mas aonde ele vai colocar é surpresa, para nós, inclusive. Mas nós vamos só trabalhar online. E talvez nem fiquemos juntas, né? E a gente lá numa pergunta da avaliação, a gente ia pôr assim, avaliar, a Luzia é horrível, a Maria Helena é horrível. Quem sabe essa a gente sendo horrível, ele colocar junto. Acho que não vai. Mas aí a gente não faz isso porque não é o caminho certo. Não é o caminho certo. A vontade deu, mas não fizemos. Certo, então gente. É isso. Então, se puderem colocar, só para ele formar as turmas, né? Aí colocar se vocês querem online, continuar, né? Que às vezes fica mais fácil. Agora, deixa eu só passar. O Gembe voltou a funcionar quinta e sexta-feira, à tarde e à noite, das 2 às 4 e das 17 às 20, das 19 às 21. Isso. Só no Salão da Paz, com um número limitado de pessoas, 15 minutos de atendimento, né? Então, ou seja, tem o Evangelho no lar, como sempre de costume, e 15 minutos de palestra, e passe coletivo. Então, não é mais colocado na câmera de passe. É passe no próprio auditório, né? No próprio Salão da Paz, com um número limitado de pessoas. Então, para quem tem interesse, de repente chegar, se quiser, chega um pouco antes, como vai ter esse número limitado de pessoas, né? Tem o atendimento no DEPOI também. Isso, mas aí tem que... Eu vou colocar direitinho a propaganda que eles fizeram no grupo, caso vocês tenham interesse ou queiram passar para alguém. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então tá, boa tarde, gente. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Fiquem com Deus, gente. Tchau, Beijo. Também. Tchau. Boa tarde, grupo. Boa semana. Igualmente. Boa semana. Obrigado. Obrigada, Neuza. Foi muito boa, amiga. Foi, né? Foi. Deu certo. Deu uma movimentada melhor, né? Deu. E engraçado que a minha palestra tinha aqueles... Eu salvei tudo... deixa eu parar de gravar, peraí.